essa fase da menopausa, todas as alterações hormonais que acompanham e alterações energéticas também, o que acontece na menopausa nos traz calor, por isso essa noite quente. Existe uma razão para esse calor ser mais intenso à noite, então os fogachos, né? A gente começa a ficar uma mulher mais calorenta. E os fogachos acontecem de dia? Acontecem também, mas o maior incômodo é à noite. E nós temos uma noite de insônia normalmente, também por causa dos fogachos, mas vamos entender, né? Fui buscar uns artigos científicos, toda vez que eu marco uma live eu dou uma busca, né? É uma maneira de eu revisar a literatura um pouco para ver se tem alguma coisa mais recente aí, né? De novidade da ciência. Então, a insônia na menopausa não é só por causa dos fogachos, tá? É claro que o fogacho, esse calor todo aí, é um desconforto enorme, né? E na hora que a gente acorda com o fogacho ou acorda com calor, sim, isso prejudica a nossa noite, mas não é só, tá? E outra coisa que a gente só queria dormir, que a gente só quer dormir, porque às vezes essa libido tá tão baixinha, né, que a gente só quer dormir, a gente não quer fazer mais nada, né? Até que essa insônia podia servir de estímulo aí pra gente se ocupar de outra forma. Ah, mas a gente não quer se ocupar de outra forma, não. Quando a libido tá baixa, a gente quer mais ainda dormir e não dá conta de dormir. E vou contar aqui, né, segredo de menina. Às vezes o negócio tá tão feio, né, que a gente finge que tá dormindo, vai pra cama mais cedo, provoca um desencontro aí dessa parceria, justamente para não ter que responder a essa demanda, a essa procura. E acaba que a gente quer, né, queria muito dormir até pra estar desmaiada lá na hora que ele chegasse. E acaba não dormindo não, porque a insônia não deixa, né, porque o fogacho não deixa. Não precisa colocar pra mim se isso acontece com você, tá? Segredo nosso aqui, só entre eu e você, como, né? Quem nunca? Então, isso é uma realidade, porque às vezes a gente tá cansada e porque a libido, né, dá uma sumida, uma desaparecida nesse momento. Então é muito importante a gente entender aqui que o calor da menopausa é diferente do calor do clima. O clima quente, ele exacerba esse desconforto, mas é muito diferente, tá? Se você tá aí no climatério, tá pensando se você passa por isso, vou te falar que é bem diferente. Gente, olha aqui. Oi, neném. O calor é diferente. E a falta de libido também é diferente de cansaço, porque às vezes o que a gente tem, né, à noite aí é uma falta de energia, porque a gente é mulher fazedora, porque a gente trabalha, se envolve, né? Nós mulheres, isso é uma coisa que está associada com a questão da libido. Estava conversando isso ontem com uma paciente no consultório. Parte do que envolve a libido e por que é tão diferente no homem e na mulher, por N fatores, muitos outros, né? Mas um deles é que nós nos envolvemos com muitas coisas. O homem tem um foco maior e às vezes ele se envolve com poucas coisas ao mesmo tempo. Então a energia dele sobra, né? Como se ele despendesse assim, mais ou menos, né? Profissão, trabalho, sexo e futebol, mais ou menos passa por ali, né? Claro que isso é um estereótipo, mas é como se o homem se envolvesse com menos coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que o homem é incentivado a se envolver com o pensamento, né, relacionado ao sexo. Além da gente pulverizar a nossa energia com muitas coisas, né, em muitas atividades, nós não somos incentivadas nem ensinadas a ficar pensando em sexo, tá? Isso aqui foi só um parêntese. Pois bem, a diminuição dos hormônios que a gente vai tendo desde antes da menopausa e com a chegada da menopausa faz, né, promove esse calor. Esse calor é chamado cientificamente um distúrbio vasomotor. Então é uma desregulação, né, na tonicidade dos vasos, e isso às vezes aumenta essa circulação, faz também às vezes aumentar a pressão arterial, né, nessa fase da vida aí, não em todas as mulheres, mas muitas sim. E esse distúrbio vasomotor faz essa questão do fogacho. Isso tem a ver, né? Falei na última live sobre radicais livres, eu também falei disso, vocês podem assistir, foi bem interessante.
A gente tem um sensor de temperatura no nosso cérebro, né? Então, essa região que percebe o calor ou percebe o frio, é como se esse sensor ficasse um pouco desregulado, um pouco atrapalhado, e por esse distúrbio vasomotor, nós percebemos um calor que na verdade não existe. E o que acontece quando a gente tem um excesso de calor? Quando o carro esquenta, já passaram por uma situação quando o carro esquenta? Tem que ter água circulando, né, para refrigerar esse sistema. Então, quando vem essa percepção de calor, mesmo que o calor não esteja compatível com o calor do clima, nós suamos. E isso é o fogacho, né? A característica desse fogacho de ser na parte de cima do corpo, a medicina chinesa explica melhor do que a fisiologia aí ocidental, tá? Então a gente tem esse calor, normalmente ele vem no peito, no rosto, né? E é como se fosse um calor que vai subindo. Às vezes a gente fica assim vermelha, né? A mulher fica corada, às vezes não. A sensação que a gente tem é que tem chama. A sensação que a gente tem é que o rosto tá quente. Não necessariamente a gente fica, né, corada aí ou com essa irrigação sanguínea, né? Por que fica vermelha? Porque o sangue circula ali. Então depende da cor da nossa pele, né? E da intensidade desse fogacho. Gente, tem mulher que tem 15 fogachos por dia, 20 fogachos por dia. Quando eu falo por dia, né, num ciclo aí de 24 horas, e normalmente em menor proporção durante o dia e bem mais, né, em número durante a noite. E isso gera um verdadeiro inferno na nossa noite, porque quando vem esse fogacho é um desconforto, é um suor, né? Então eu falo que é um ritual que acorda, arranca a roupa, tá? Depois puxa a coberta para dormir, porque depois que a gente sua bastante, né, um fogacho clássico e forte, bate queixo. Porque refresca demais, então a gente perde calor, os poros abrem, sua, aí você arranca a roupa, ai, tá bom, deu uma aliviada, aí depois dá um frio de matar, aí você puxa tudo aquilo de novo e depois é um calor desconfortável de novo, tá? Então esse é um ritual que costuma acontecer, né, acometer, e tem mulheres que têm muitos fogachos, muitos episódios de fogacho à noite, o que faz, né, com que a noite o sono fique interrompido. Mas não é essa a única razão da falta de sono, tá? Não é unicamente o fogacho. A falta de sono nesse período da menopausa, sim, né? O primeiro fator é esse distúrbio vasomotor, né? Isso foi um artigo de uma revista de endocrinologia, um artigo desse ano, publicado em fevereiro desse ano, né? Super recente. Então, uma das causas, né, da falta das alterações de sono, a diminuição hormonal, a depressão clínica, né? Então, assim, vou falar aqui, é preciso a gente falar. A gente tem insônia também por questão depressiva, né? E essa depressão aí, né, quer dizer preocupação também, tem várias manifestações depressivas. Inclusive, gente, uma das formas da gente ter depressão, sabe quando a gente tá achando tudo ruim, assim, né? Uma depressão muito ligada a um mau humor. Às vezes a gente sente assim uma falta de sentido na vida, uma coisa misturada com uma raiva, com uma irritação. E as pessoas que estão de fora, né? Quando essa pessoa sente assim, né? Eu já me senti assim. Então, quando a pessoa custa assumir, eu estou com uma depressão, quem tá de fora julga assim, fulano, depressão? Tá não, fulano tá muito sem educação, porque não tá tratando ninguém, né? Não tá tratando bem as pessoas, etc, né? Então, isso é um tipo de manifestação depressiva, né? Na medicina chinesa a gente identifica direto assim o órgão que está acometido, né? Que a gente pode começar o tratamento. Então, essa depressão, os fogachos, né? Os próprios fogachos, as apneias do sono que também começam. A apneia do sono está relacionada com muita coisa, né? Mas se você ronca, e às vezes é o seu marido ou alguém que durma na sua casa que vai ver que você ronca, a apneia está ligada com o ronco e a pessoa tem várias paradas da respiração durante a noite, né? Então, micro paradas, assim, que ela às vezes não percebe, né? Mas não descansa, então é um fator, né, de alteração do sono. E estressores psicossociais. Estressores psicossociais são as preocupações, tudo aí que vem. E na menopausa, a gente tem muito
muitos fatores, tá? É uma fase que a gente está em revisão de vida, sabe? Assim, é uma idade que chega, né? Independente da idade que for, quando chega a menopausa, eu não sei, se tiver alguma mulher aí que me fala que a menopausa não mexeu com o conceito, assim, de envelhecimento, né, que não deu uma mexida interna, me fala, porque isso é novidade, tá? Algumas pessoas falam que não, mas normalmente, quando a gente tem essa comunicação, essa percepção da menopausa, existe uma coisa, assim, uma pausa, né? Uma pausa para, poxa, primeira coisa, não vou ter mais filho, né? Às vezes a pessoa nem trabalhando com isso, nesse universo, é uma coisa que pessoalmente tem muito impacto, gente, porque mexe, assim, é um marco, né? E o que a gente vê da mulher da menopausa? É a mulher que vai ficar louca, é a mulher que vai ficar calorenta, é a mulher que vai ficar com muita irritabilidade, às vezes a gente fica assim muito intolerante. E isso tudo também é porque a gente começa a repensar, né? Começa a pensar naquilo que a gente tinha que ter feito, um tanto de autocobrança. Então é um período assim que borbulha, eu queria ter feito isso diferente. É muito comum, eu vejo demais nessa fase, eu vinha assim, eu mudei muito no meu trabalho porque assim, aquilo não me satisfaz mais. Então uma coisa que a gente tava levando de um jeito assim, meio empurrando com a barriga, a gente não consegue mais. Sabe quando as coisas estão aqui assim, transbordando, né, que tá, a gente não consegue mais, algumas coisas a gente não tolera. Então isso, né, faz parte desses estressores psicossociais e são também uma causa dessa insônia nesse momento.